Se alguém me visse naquela manhã de sol, com o vestido de noiva que parecia brilhar sob a luz quente do sertão, nunca imaginaria a tempestade que eu carregava por dentro. Véu ajeitado com o cuidado de quem ainda tenta esconder feridas antigas, passos firmes na igreja cheia de gente, aquela cena perfeita, feita para divulgar a felicidade. Só que por trás daquele sorriso havia um segredo tão pesado que quase me fazia quebrar em silêncio. Calma, não é do noivo que eu tô falando não. Moçada, o noivo era o pão e queijo, certinho, trabalhador, aquele que a minha mãe escolheu e queria ver eu casar, pura, limpinha, feita para a igreja e para a vida mansa. Mas o meu maior segredo era meu irmão. E ele é quem realmente incendiava meu peito, ainda que ninguém pudesse saber. Vejo vocês talvez já querendo saber como foi que tudo começou, como essa história de filha dedicada do interior do Nordeste virou um turbilhão de desejos proibidos, segredos e vontades que nunca foram para onde deveriam. Eu cresci lá mesmo, numa cidadezinha da nossa terra, Nordeste arretado de lindo e de fogo, com casas coloridas, cheiro de jangada no mar, e aquela coisa de família que aprisiona e abraça ao mesmo tempo. Lá era a moça certinha, aquela que não só frequentava na igreja, como era exemplo de comportamento, de respeito. Não dava mole para nenhum convite, dizia não até para festinha de criança, usava vestido comportado, não dava palco para os olhares. E eu não era só certinha por fora, minha gente. Era certinha até pelo que me ensinavam, até pelo que eu tentava me convencer. Enquanto minhas companheiras de infância postavam fotos dançando em praias de água azul ou em botecos fazendo bagunça, eu me agarrava nos meus livros de oração, nos romances ingênuos que falavam de amor santo, de purificação da alma. Fazia até jejum junto com minha mãe, que era um anjo na aparência, mas ninguém no mundo suspeitava do que eu sentia nos meus quartos, trancados, onde as paredes brancas e os ursinhos de pelúcia guardavam meus desejos e também minhas lágrimas. Era uma solidão que queimava o peito, uma vozinha dentro que gritava, mas que ninguém escutava, nem ao menos perguntou como era o meu mundo. Até que chegou ele, Mateus, meu irmão mais velho, o orgulho da família, o queridinho da mamãe, aquele homem que eu devia respeitar e admirar, nunca desejar. Só que o corpo tem suas razões que até a cabeça luta para entender. Eu descobri isso cedo demais, custei a aceitar. Naquela casa quente, ele andava com aquela força silenciosa, deixando no ar aquele cheiro de suor e madeira de terra seca. Eu aprendi a controlar meu olhar, segurava a vontade esmagando as pernas, evitando ficar perto demais. Mas confesso que, no silêncio do meu quarto, o segredo era meu. Sentia tudo aquilo como um fogo insolente. Tinha naquela cueca largada no cesto uma textura, um cheiro que me fazia acelerar o coração. Ninguém sabia, ninguém podia saber. Foi nessa tensão que apareceu Thales, o noivo, aquele sujeito certo, de princípios rígidos, rezador de terço na beira da cama, que agradecia até pela sobremesa. Um homem bom, trabalhador, mas que não mexia em mim como mexia Mateus. Minha mãe tinha fé naquilo com os olhos arredondados pela esperança, e eu fiz a promessa sagrada de casar sem mancha, pura. Mas as coisas sempre têm um jeito cruel de virar pela mão errada, ainda mais quando o irmão, que tinha ido embora para cidade grande, volta para casa da gente. Voltou meio quebrado, com o semblante cansado de quem leva as traições do mundo nas costas, e resolveu ficar. A recepção foi de abraço e churrasco no quintal, festa de pai e mãe que parecia aquietar o mundo. Eu rezei umas dezenas de ave-marias com a garganta seca, tentando apagar o fogo que subia só de olhar ele, barbudo, com o sorriso de quem sabe do que o resto da gente não tem noção. O coração batia como o bumbo de maracatu que corta a rua na noite mais quente. Os primeiros dias foram uma luta de evitar o encontro dos olhos, de fazer que não notava aquele jeito diferente que ele passou a me olhar. Ele começou a dizer que eu estava virando mulherzinha, puxando conversa com um sorriso safado que retalhava meu corpo inteiro. Começou a sair do banho sem pressa, com uma toalha frouxa na cintura, deixando no ar a tentação, aquele cheiro molhado que grudava na pele e queimava a imaginação.
Devagarinho, ele me cercava com provocação sutil, me chamando do jeito que só um irmão não deveria chamar, sabendo que eu tentava me manter fora disso, mas afogada em mim mesma. De pijama, na sala, ele me observava de cima a baixo, e eu, surpresa, tremendo e em silêncio, responder com uma mentira boba que o vestido era novo. O clima mudou. Os toques passaram a ser mais frequentes, mais intencionais. Ele roçava o braço na minha cintura, fazia o toca e foge que só aumenta o fogo dentro. Era o cheiro da pele dele, misturado com o sabão da pia, a água que escorria pelo corpo no banho, o calor do corpo colado no meu no meio da cozinha apertada. Eu começava a deixar a porta do banheiro semi-aberta, um convite velado, e ele entendia como sinal, aparecia devagar, meio como quem sabe o pecado que está cometendo, meio como quem o deseja há muito tempo. Foi numa dessas noites em que a casa estava cheia e tudo parecia proibido, que ele chegou até o chuveiro, a água quente escorrendo pelo meu corpo, e com voz baixa, quase em silêncio, disse que tinha esquecido a toalha. Mas o que ele trouxe foi muito mais do que um pano. Os dedos que deslizaram na minha nuca, nas costas, subindo e descendo, os olhos presos nos meus, dizendo sem palavras todo o desejo reprimido. E eu afundei no desejo. Nem pensava mais no noivo, nem na promessa, só sentia aquele toque quente, firme, arrepiando até a alma. Aquela noite virou tudo. A partir dali, a cama era nossa, um território proibido que eu nem queria abandonar. Ele guiava meus passos na descoberta, mostrando como tocar, onde deixar o desejo correr solto, me elogiando, me fazendo sentir poderosa pela primeira vez na vida. Cada gesto dele era um convite à entrega, e eu entreguei tudo que eu tinha guardado por tanto tempo. Eu sei. Minha história é custosa, cheia de cortes profundos, mas é isso que eu precisava contar para vocês que estão sentados daí, ouvindo minha voz cansada de tanto esconder. Se você chegou até aqui e sente que essa mensagem bate forte no seu peito, lhe convido com carinho para se inscrever no canal. É só um gesto humilde, mas que ajuda a que essa palavra chegue a quem precisa ouvir, a quem carrega tanta dor silenciosa. Todo mês tem sorteio especial só para os inscritos que mais comentam e deixam seu like. É a forma que a gente vai encontrando de continuar essa corrente de ajuda. Se tiver vontade, faça isso aí, não custa nada, e vem me ajudar a fazer com que essa história bata mais longe. Esse começo pode parecer pesado, até demais, mas te prometo que por mais difícil que seja, a história tem curva, tem visão. Tem um meio que mostra essa tal entrega e as consequências que vêm com ela. Agora fica aí com meu desabafo, vou contar do mais. Tá gostando? Se quiser, me deixa um comentário. Fala aí de onde você me escuta. Quero saber como é esse canto onde você tá e o que você sente ouvindo essa história que é difícil pra mim, mas é a minha verdade. Posso seguir? Adiante! Contar tudinho? Quero levar vocês comigo nessa estrada de desejos que ninguém exteriormente imaginava, naquela cidade nordestina quente, de família demasiado certinha e pecados tão escondidos. Se você quiser saber o que aconteceu depois, me dá um sinal aí para eu continuar. Queimava mais que o sol de agosto aqui pelo sertão, o mundo que eu conhecia começou a desmoronar em volta dos meus pés. O noivo, o tal Thales, continuava lá, certinho, mandando sua mensagem toda manhã, chamando de princesa, falando de promessa, rezando por nós, com toda aquela pureza que a gente ensina para os nossos filhos na igreja. E eu estava ali, dividida, encurralada, me afogando num mar de sentimentos que ninguém nunca me contou que podia ser tão traiçoeiro. Eu queria gritar, botar tudo para fora, mas o medo me calava. O medo da vergonha, da decepção, da ira de Deus, da minha mãe que era um anjo, mesmo que às vezes parecesse feita de vidro, de cristal que iria se estilhaçar a qualquer contato errado. Tantas vezes eu me olhava no espelho do quarto, aquela luz amarela que não estava para brincadeira, e me perguntava quem eu era de verdade, se a menina que lia romance cristão ou a mulher entregue a um desejo que a fazia correr a alma em fogo alto. Eu sentia aquela vontade ardente que não me deixava dormir, que virava cada segundo num suplício de promessas que eu não conseguia mais cumprir.
Mateus, meu irmão, era uma presença constante, uma sombra que me acompanhava dentro da casa, sempre tão perto e tão proibido. Ele trazia aquele cheiro que me enlouquecia, aquele jeito que só ele tinha de passar pelo corredor e roçar no meu braço sem nunca parecer que fazia por acaso. O que antes era só suspiro, virou um campo minado de provocações. Ele começava a deixar tocar demais aqui e ali, sem nunca ir direto, sempre naquela dança cruel do toque e do recuo, que só aumenta o fogo dentro do peito e da carne. Teve uma tarde em que eu estava na cozinha, lavando louça com shorts e uma blusinha fina, enquanto a luz filtrava pela janela e desenhava cada curva do meu corpo. Ele chegou por trás, colou no meu ombro, respirando quente, e o peito dele ficou agarrado na minha nuca, o quadril grudado no meu. Eu pensei que ia desmaiar, mas segurei firme e disse meio rindo que ele ia derrubar o sabão. Ele só sussurrou que eu estava provocando, que era culpa minha, com aquele sorriso safado que não fazia sentido nenhum para mim. Aquele cheiro de sabão velho misturado com o perfume dele entrou na minha pele, ficou lá, misturado com meus pensamentos mais secretos, e a vontade só aumentava. Eu comecei a deixar a porta do banheiro entreaberta quando tomava banho, um disfarce, claro, mas dentro de mim era um convite. E ele entendeu, viu? No terceiro dia disso, eu estava lá, debaixo do chuveiro, a água quente escorrendo pelas costas, o corpo arrepiado. Eu nem sabia se me cobria ou se fingia normal. Quando a porta abriu devagar, meu coração bateu na garganta. Ele entrou, como quem já tinha feito aquilo antes, falando que tinha esquecido a toalha. Mas o que ele trouxe mesmo foi uma presença que me sufocava e me queimava ao mesmo tempo. A mão dele firmou no meu ombro, passou lentamente, subiu e desceu, e ele sussurrou no meu ouvido, com aquela voz rouca que parecia um chamado positivo e ao mesmo tempo uma condenação. Você está crescendo, sabia? E eu não falei nada. Só deixei que a mão dele fizesse o que quisesse, que corresse pelo meu corpo, me dominando, me possuindo com palavras e toque. Naquela hora, eu não pensava mais no Thales, nas promessas, nem em Deus, só no desejo dominador que brotava da pele dele para dentro da minha alma. Mas o que mais me doía era o silêncio que veio junto. O silêncio pesado de saber que o que a gente fazia era errado, que estava abrindo uma ferida que talvez nunca fechasse, que nossas vidas iriam se transformar em poeira e brasa. Aquela noite ficou marcada em mim, não só pelo prazer, mas pelo medo, pela culpa, pelas perguntas que não tinham resposta e pelo pecado imenso que eu carregava. Se você que está ouvindo aí alguma coisa dentro de você está se enredando por essa história, sabe que não está sozinho. O segredo que ferve no peito, a luta interior que parece que vai te fazer explodir. Nesse momento, se sentir que essa conversa bate certo aí no seu coração, faça um gesto de carinho com esse canal. Inscreva-se, dê aquele like e deixe seu comentário, porque todo mês tem sorteio especial para os inscritos que participam mais. É aquela troca que mantém a missão viva, faz com que mais gente que carrega o peso do mundo lá dentro possa ouvir que não está sozinho. Valeu demais por isso, viu? Muito obrigado de coração por estar me ouvindo e deixando essa história chegar até você. Voltemos para minha história que tem muito chão pela frente. A convivência com Mateus começou a ficar insuportável e irresistível ao mesmo tempo. Ele não escondia, não tentava negar o que estava acontecendo. Os toques viraram carícias veladas, o abraço apertado na cozinha não era mais por acaso. O toque no braço que escapava se tornava intenção. O olhar que demorava se tornava fome. E eu, menina que prometeu se guardar para o altar, me sentia presa numa armadilha de fogo que eu mesma acendi. Minha alma era um breu cortado por lampejos de desejo e culpa. Tudo virou uma equação impossível, onde qualquer ação era errada, qualquer silêncio era mistério, qualquer toque era promessa. Daquele dia em diante, eu comecei a aprender sobre mim mesma, sobre vontade, medo, entrega e perda. Mateus se tornava professor e aluno das nossas vontades. Ele falava, guiava, dizia o que eu devia fazer, o que queria. Você aprende rápido demais, dizia com a mão sempre puxando meu cabelo, fazendo eu arfar e me sentir dona da minha própria vontade pela primeira vez.
Cada encontro nosso no nosso quarto não era mais só um despreparo, era entrega consciente, mesmo sendo cheia de medo, de vergonha, de culpa. Mas foi naquela entrega que eu descobri meu poder, minha força, porque mesmo cercada pelo fogo da desgraça, eu estava ali, viva, sentindo meu corpo e minha alma se abrir para algo que me assustava e me dominava ao mesmo tempo. Era a luta de quem quer se guardar, mas não aguenta o desejo que sangra na pele. Era o choque entre a menina que nunca teve uma chance e a mulher que quer conquistar o mundo com seu corpo e sua vontade. Vou te falar de um dia que ficou cravado no peito. Eu estava sentada no chão do banheiro, depois daquele banho quente, com a água caindo em cima de mim, como se tentasse apagar as brasas que ardiam no meu coração e no meu corpo. A mão escorregava pelo corpo e a vontade queimava cada fibra da minha alma. Eu deixei a florzinha despertar. As lágrimas escorreram silenciosas, um suspiro abafado de prazer e culpa misturados, porque eu sabia que não tinha mais volta. Sabia que estava atravessando uma linha que separava o que podia e o que não podia. Mas por dentro, eu queria mais. Queria tudo. Noite adentro rolou nosso entendimento sem palavras. Ele veio devagar, com aquela calma cruel de quem sabe exatamente o que vai fazer. Incendiou meu corpo com olhares, toques, palavras sussurradas, que eram um misto de desejo, comando e quase arrependimento. Eu sentia cada centímetro dele, e ele sentia de mim o mesmo fogo. Tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era uma dança ardente que eu jamais imaginei viver. E assim, como um juramento silencioso feito dentro da cúmplice escuridão do quarto, aquele quarto que virou nosso santuário de entregas, tudo mudou. Não tinha mais volta e nem queria ter. O quarto, a cama, os lençóis, meu corpo que aprendeu coisas que nunca apareceu nos livros que eu lia sozinha à noite. Mateus não era só meu irmão, era o homem que me ensinava a ser mulher, no limite das promessas vazias e dos medos sufocados. E eu tô aqui, dividindo isso com você, porque sei das dores que a gente esconde e do fogo que a alma derrama quando ninguém tá olhando. Se essa história está chegando aí dentro de você, mexendo com a sua força e sua dor, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário, contando um pouco do que sentiu. Quero ouvir você, saber de onde veio essa força escondida, porque juntos a gente levanta o peito e caminha, mesmo quando o mundo parece dizer que o caminho é proibido. Valeu demais por estar aqui comigo. Esse gesto seu é o que mantém essa história viva e leve para o mundo. Agora, se você quer ouvir mais, seguir por essa estrada difícil, eu tô pronta para continuar, contando cada passo, cada sufoco, cada conquista. Quer vir comigo? Deixar marcas invisíveis de tudo que estava por baixo. Mateus virou parte da minha rotina, do meu medo, da minha insônia latejante. Ele trazia na pele a história de um homem que já tinha sofrido demais, mas mesmo assim tinha uma malícia pronta para me manejar, para mostrar que eu não precisava mais fugir dos meus desejos. Me chamava de mulher, dizia que eu estava crescendo e que não dava mais para segurar a vontade. E no fundo, mesmo sabendo que tudo era errado, eu sentia uma mistura brutal de medo e desejo que parecia devorar meus sentidos por dentro. Mas não era só isso não, moçada. Eu estava vivendo um drama maior do que só isso que vocês estão imaginando. Além do segredo que me consumia, eu carregava aquele peso de ser a menina certinha, a que prometeu casar pura, a que deveria dar orgulho para a mãe. E eu não podia desmoronar assim. Não podia mostrar as fendas, nem deixar que o mundo descobrisse que dentro daquele corpo de menina obediente se escondia uma alma, literalmente em brasa. Eu tentava buscar uma saída, tentava me agarrar ao mínimo de razão que me restava. Mas as mãos dele, o jeito dele me olhar, tudo me puxava como se eu fosse feita de água e ele do rio que não para de correr. Já não havia como escapar das noites em que a vontade sufocava mais do que qualquer oração que eu pudesse fazer. Ele era feito daquele tempero forte do sertão, da dureza que incomoda, mas também do abraço que aquece a noite fria. E eu, que todo dia pedia para Deus guardar meu coração, estava me afogando na tempestade que era a presença dele dentro da casa, dentro do meu corpo, dentro da minha mente. O que eu mais lutava para esconder
era que eu queria aprender com ele aquilo que nem sonhava aprender com Thales. Queria sentir aquela ternura proibida que só ele sabia dar, aquela mão experiente que mostrava caminho pela pele da gente, naquele silêncio cheio de segundas intenções, naquela intimidade que ninguém podia saber que existia. Eu via nos olhos dele um fogo que assustava, que prendia, que não dava escolha, só entrega. E eu me entregava, feito quem quer se salvar do tormento, e no fundo, sabe que está entrando em outro. No entanto, o sentimento de culpa não me largava. Era peso no peito, nó no estômago, aquele sentimento que chega sem avisar e te paralisa da cabeça aos pés. Cada vez que ele me olhava daquele jeito, eu sentia o mundo ruir aos poucos, sentia a presença da família que não sabia e que podia implodir meus sonhos e minha vida. Como esconder da mãe, do pai? Como falar para minha melhor amiga? Como fazer o Thales entender que o que eu sentia já não era mais só fé, era carne, era sangue, era desejo violento? Eu sabia que se tudo viesse à tona, minha vida jamais seria a mesma. Mas naquela casa, entre olhares e portas entreabertas, a gente era refém dos nossos próprios fantasmas. E por mais pesado que fosse esse segredo, tem uma coisa que me fazia continuar. O que eu sentia quando ele chegava perto, quando me dizia aquelas frases baixas que só a gente escutava, quando me fazia sentir viva de um jeito que nunca tinha sentido antes. Eu me descobria mulher, com toda a força e medo que isso traz. Descobria que a luta pela pureza que me ensinaram era só uma parte da verdade e que por baixo dela tinha uma tempestade pronta para virar vendaval. Foi numa dessas tardes que o sopro da realidade quase me arrastou para o chão. Eu estava na sala, sentada no sofá, o corpo pesado de tensão, quando Mateus chegou devagar, se sentou perto e, olhando no fundo dos meus olhos, soltou aquela frase que ficou grudada em mim. Você não merece aprender tudo com um bobo apaixonado. Aquelas palavras não eram só um elogio afiado, mas uma confissão perigosa, um convite velado a algo que eu não podia recusar. E aí, no coro firme da ousadia dele, uma nova chama se acendeu. Sei que essa coisa toda é difícil de entender, mas quando o desejo e o medo colidem, a gente acaba fazendo coisas que parecem loucura para quem está de fora, mas que para quem vive é só um caminho torto para sentir-se inteira. Nessas horas, eu me pegava pensando no que poderia vir a ser, em quem eu poderia me tornar, se fosse capaz de abraçar tudo isso, sem medo do que os outros dizem, sem medo das regras que a gente herda, sem questionar. E falando em coração, se você que está aí aguentando essa história até agora sentiu algo firme no peito, eu quero pedir um jeito especial de você ajudar essa missionária do impossível a chegar em mais gente. Inscreve no canal, deixa seu comentário dizendo o que sentiu, que essa história te tocou e se já viveu algo parecido. Sem contar o like, que é aquele empurrãozinho carinhoso. Todo mês tem sorteio especial para as almas guerreiras que ajudam a manter esse espaço vivo. Valeu demais por você estar aqui comigo. É esse abraço virtual que sustenta essa nossa conversa. Gratidão grande demais. Voltando, as tardes começaram a se encher de toques, de olhares, de palavras que só aumentavam o laço invisível que nos prendia. Foi quando eu comecei a notar que meu corpo estava mudando, respondendo de um jeito que não controlava. Os caminhos da pele estavam acesos, os cheiros eram festa, os movimentos involuntários eram segredo dos meus músculos, que só sabiam querer aquilo tudo. Tinha vez que a gente trocava olhares demorados no meio da casa, e o silêncio era tão denso que parecia falar mais alto do que qualquer palavra. Ele se aproximava com jeito de quem não tem pressa, mas que sabe o que quer. As bocas ficavam próximas, os olhos marejavam do calor dos sentimentos perigosos que a gente tentava negar. O tempo foi passando e eu me vi numa encruzilhada que parecia sem saída. A promessa feita no altar, o olhar da mãe, o coração do Thales, tudo isso brigava com a força avassaladora que Mateus tinha plantado em mim. O corpo já não respondia aos comandos da cabeça. Nem eu mesma sabia mais onde eu terminava e onde o desejo começava. À noite, quando a casa dormia, a gente se encontrava no quarto que era só nosso. Lá, as palavras não eram necessárias. Os toques falavam, as mãos ensinavam,
A pele contava histórias que a mente não ousava imaginar. Eu era outra mulher ali, uma mulher feita de medo e coragem, de prazer e angústia divididos numa só alma. E foi assim que a promessa de pureza virou fumaça no ar quente do nosso segredo proibido. A flor que eu prometi preservar para o altar fechou os olhos para o futuro planejado e se entregou ao presente que queima a pele e o coração. Mateus virou meu professor e cúmplice, e eu, um livro aberto de desejos que eu mesma não sabia descrever. Quer saber o que aconteceu depois? Quer ouvir como essa história cheia de dor, medo e desejo seguiu, mostrando que, até nos labirintos mais escuros da alma, tem luz para quem quer ver? Se você tá aí ainda comigo, se essa narrativa tá mexendo no seu coração de algum jeito, não? Esquece de deixar seu comentário, contar pros outros que essa história vale a pena ouvir, que tem força para fazer a gente pensar e sentir junto. E mais uma coisa, se essa mensagem mexeu contigo, cara, faz aquele gesto de amor, aperta no valeu demais aí embaixo, porque esse apoio é moral para continuar levando essa conversa para frente, mostrando que até no limite a gente pode encontrar sentido e acolhimento. Agora, se teu coração quiser continuar essa jornada comigo, só dizer que eu trago mais, mostrando os caminhos que essa menina do interior teve que atravessar para tentar entender seu próprio fogo. Única coisa verdadeira em meio à hipocrisia e ao engano. A casa parecia um palco de sombras e segredos, onde cada passo era um jogo de esconde-esconde entre o que podia ser e o que jamais deveria acontecer. Meus pais, que não sabiam de nada e nunca imaginariam, continuavam a sonhar com o casamento perfeito, com a filha que ia cumprir a promessa de pureza em nome da fé e do que se espera do sertão. Eu, no meu íntimo, sabia que aquele destino já tinha sido tragado pela tempestade que Mateus trouxe ao retornar para casa, e mesmo assim eu me sentia dividida entre o amor que devia, o medo do peso das consequências e o desejo que me consumia. Mas não sei se vocês têm ideia do quanto a gente sofre quando o coração fica em pedaços e o corpo não aguenta mais a luta entre a razão e a vontade. Cada olhar de Mateus era um convite disfarçado, cada toque era uma promessa que mexia com tudo dentro de mim. Uma explosão que nem eu mesma sabia se conseguia segurar. Era um fogo, ardendo na pele, um nó na garganta que tentava dizer não, mas o corpo respondia sim. E nessa mistura doida, a gente começa a sentir falta daquele pedaço de brancura que ainda quer existir nas nossas vidas. Eu me agarrava aos poucos momentos de paz, nas orações silenciosas feitas na madrugada, nas lágrimas que escorriam caladas para que ninguém ouvisse. E naquela solidão, a vontade de fugir, de dizer basta, foi surgindo, fazendo meu peito apertar até não aguentar mais. Então, um dia, quando a casa já estava bem quieta e as vozes se calavam, eu resolvi que precisava buscar uma resposta mais clara dentro de mim. Não dava para continuar na incerteza, naquela montanha russa de prazer e tormento. E foi aí que decidi olhar sem medo para a verdade que eu escondia há tanto tempo. Eu não podia negar que o amor e o desejo que sentia por Mateus tinham tomado conta da minha vida. Não eram só borboletas na barriga, não era só curiosidade ou rebeldia. Era algo profundo, uma luta diária contra o que aprendi e contra a força que ele despertou em mim. Eu queria tanto entender se aquilo era só fogo passageiro ou uma parte minha que eu precisava aceitar, ainda que ela fosse tão dolorosa. Mas ainda no meio desse turbilhão, apareceram outras faces, outras pessoas que cruzaram meu caminho e começaram a mexer comigo. Alguns amigos que, com suas histórias e dúvidas, me mostraram que não estava sozinha nessa luta, que a gente carrega dentro do peito batalhas invisíveis, mais reais. Essa troca foi um sopro de esperança, porque aos poucos eu fui descobrindo que minha história não era só de dor e vergonha. Tinha também uma força de resistência, de coragem para enfrentar o que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. E falando em coragem, quer dizer que se você está aí ouvindo essa parte, já está demonstrando um pouco disso. Porque ouvir histórias assim não é fácil, não é confortável, mas ajuda a gente a entender que ninguém é perfeito, que o caminho da vida é cheio de curvas e que somos todos feitos de luz e sombra. Se essa história está chegando perto do seu coração, eu me sinto honrada por você estar aqui comigo.
Já aproveita, amiga, dá aquele like maneiro no vídeo e se inscreve no canal pra gente continuar essa conversa tão necessária. E olha só, não é só blá 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 não, tem sorteio todo mês para as pessoas que participam aqui comentando, para reunir mesmo uma família que quer aprender, crescer e se acolher. Seu gesto ajuda muito, viu? Valeu demais por tanta força e por acreditar no nosso papo. Voltando para minha estrada torta, te digo que cada dia era uma batalha que vinha junto com aquele fogo antigo e a incerteza do amanhã. Mateus, por sua vez, não se escondia mais. Ele sabia dos meus receios, das minhas dúvidas e mesmo assim avançava com paciência e sedução. Era um equilíbrio tênue entre carinho e tentação, controle e loucura, mas que me mantinha refém daquela relação que se tornava cada vez mais inevitável. Ele era o homem que caminhava por dentro da minha pele, guiando meus passos pelas estradas que eu nunca imaginei andar. Com ele, aprendi que o desejo não respeita regras, que o corpo tem memória e voz própria, e que no meio da tormenta, às vezes a gente encontra uma certa liberdade, mesmo que essa liberdade custe caro demais. Cada toque, cada palavra, era um convite e uma prisão ao mesmo tempo, um labirinto de sensações que me fazia querer me perder para me encontrar. Foi naquelas noites tortas que eu aprendi a me olhar de outro jeito. Eu deixava que ele me mostrasse minha força no toque, a potência da entrega, o prazer escondido que a gente nunca pode revelar, mas que arde dentro da gente feito fogo bravo. Eu deixava que ele me guiasse, que mostrasse o caminho, uma primeira aula, cheia de jeito e sutileza, palavras baixas que me faziam arrepiar da cabeça aos pés. E no meio disso tudo, eu revia a moça certinha, a menina da oração, aquela que jurou se guardar. Ela existia ainda, mas tinha dado lugar para a mulher, aquela mulher arrebatada, cheia de uma entrega que nem ela mesma entendia direito. Mas a realidade, como sempre, é dura e vinha com suas cobranças. No dia a dia, quando a casa estava cheia, quando o noivo mandava sua mensagem carinhosa e a família se preparava para o casamento próximo, eu sentia meus sonhos desmoronar. Eu era a promessa falhando, o segredo prestes a explodir, e o peso da culpa apertava meu peito, feito uma pedra que não ia largar. O medo do julgamento, do abandono, da solidão, me fazia silenciar, esconder os sinais de que eu já não era mais a mesma. Cheguei a olhar para o espelho e quase não me reconheci. Aquela menina que foi feita para ser perfeita agora tinha marcas, cicatrizes invisíveis que ninguém via, mas que eu sentia doer a cada passo. Eu tinha medo do amanhã, medo do que ia acontecer se tudo fosse descoberto, mas ao mesmo tempo sentia um fogo dentro que não podia apagar. Era uma busca sem fim entre querer ser salva e querer se entregar ao que parecia inevitável. E aí, meu povo querido, fica aqui meu convite para você que está aí, sentindo o coração pesado ou só querendo entender mais sobre essas histórias que a gente não conta. Me dá aquele like cheio de força, não custa nada, ajuda a espalhar luz, ajuda outros que estão na batalha silenciosa a encontrar esperança. Se inscreve também, porque isso aqui é uma casa de verdade, onde a gente aprende, junto, se fortalece e cresce. Me conta nos comentários se essa história tem mexido contigo, se trouxe alguma luz, alguma dúvida ou só escancarou sentimentos escondidos. Se tem coragem de dividir uma história sua, já ajuda a construir essa comunidade que quer ouvir e ser ouvida. Gratidão imensa mesmo por você estar aqui. Valeu demais, de coração. Agora, deixa eu continuar a desfiar esse novelo que tem muito ainda por vir. Quer saber tudo o que aconteceu depois, as escolhas feitas, as batalhas vencidas e as derrotas amargas? Então fica comigo, que tem muito chão pela frente e coragem é o que não falta nessa estrada. Noivo e adeus parecia um peso quase insuportável, mas a presença de Mateus ao meu lado, mesmo que silenciosa, só aumentava o calor que me consumia por dentro. Mesmo com todo o medo que me acompanhava, os momentos em que ele me tocava, suave, cuidadoso, mas cheio daquela intenção que só ele sabia moldar, faziam minha mente vagar por mundos proibidos. Era um misto de doçura e tormenta, algo que eu não sabia nomear, mas que me prendia tão firmemente que parecia não haver escape. Eu queria me salvar, queria seguir o caminho que fora traçado para mim,
mas meu corpo e minha alma resistiam, clamando por aquilo que eu mesma não podia explicar. O dia da festa de noivado se aproximava, e a casa estava envolta numa aura de alegria e esperança. Minha mãe estava radiante, minha família reunida, celebrando o futuro que eu deveria ter. Eu me sentia como uma atriz numa peça complicada, repetindo falas que não eram minhas, vestindo um sorriso que escondia tempestades internas. Mateus, apesar de tudo, estava sempre por perto, olhando com aquele brilho nos olhos que me derretia e me aterrorizava ao mesmo tempo. Em uma dessas tardes, quando o sol já começava a baixar, deixando a casa com aquela luz dourada que só o sertão sabe oferecer, ele se aproximou de mim enquanto eu lavava a louça. A água corria pelos meus braços e o leve tecido da blusa grudava na minha pele delicada, evidenciando cada curva que eu tentava esconder do mundo. Ele colou o corpo no meu e aquele calor sufocante me fez arrepiar. O rosto dele próximo ao meu pescoço, o sussurro rouco dizendo que eu estava provocando e que ele não resistia. O coração pulsava forte e a vontade gritava silenciosa dentro do meu peito. Aquilo tudo era perigoso demais, mas ao mesmo tempo irresistível. Eu sabia que cada toque dele era um passo rumo a um abismo que eu temia, mas parecia incapaz de evitar. E naquela tensão escondida, minha alma se perdia entre o desejo de ser pura e o impulso de me entregar ao que parecia ser meu destino proibido. Era uma luta cruel, feita de silêncios e olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Para esconder o medo e a vontade, comecei a deixar a porta do banheiro entreaberta quando tomava banho, um convite sutil que eu mesma tinha dificuldade para entender. E ele entendia, entrando devagar, fazendo que havia esquecido algo, mas ficando ali, mais perto de mim do que jamais ousou antes. A água quente caindo em nossos corpos, o vapor, envolvendo o ambiente, os dedos suaves deslizando pelas minhas costas, cada gesto era uma promessa, uma chama que se acendia e ameaçava consumir tudo ao redor. Depois daquele banho compartilhado, eu me sentia viva e perdida ao mesmo tempo. Sentia a pele arrepiada, as mãos tremendo e a mente fugindo para lugares onde antes eu tinha medo de ir. Mateus me olhava como quem sabe de um segredo que ninguém mais poderia desvendar, com aquela mistura de desejo, culpa e cuidado que só ele tinha. Ele me dizia que eu merecia mais do que um noivo bobo apaixonado, que eu merecia aprender com quem sabia o que fazia. Palavras que eram tanto sedução quanto confissão. Naquela noite, deitada no meu quarto que se tornou um santuário maculado, eu senti que tudo tinha mudado para sempre. Meu corpo, antes tão cheio de dúvidas, agora respondia com força, querendo mais, desejando o proibido. A promessa de pureza que pensei carregar para o altar se desfez em 1000 pedaços, e eu me vi, totalmente entregue ao que Mateus me ensinava. Aprendi a explorar cada canto do meu ser com a ajuda dele, descobrindo prazer, dor, êxtase e medo entrelaçados numa rede complicada e intensa. E assim, em meio a beijos suaves, toques precisos e olhares intensos, o vínculo entre nós se aprofundava, transformando o proibido em algo quase inevitável. Sentia a força dele em cada gesto, a paciência ao me guiar, a intensidade em cada palavra sussurrada perto do ouvido. Eu era a menina que dia quis ser santa, mas havia se tornado mulher na força desse amor que o mundo não aceitava. Foi hora de enfrentar o que viria depois. A casa, o noivo, a família, o futuro. Eu sabia que nada mais seria igual e que as consequências daquilo tudo estavam por vir. Eu e Mateus carregávamos um segredo que podia virar nossa vida do avesso, mas também nos unia numa cumplicidade profunda, tão forte quanto o choque de sentimentos que sentíamos. Se você que está me ouvindo aí sentiu essa história como um sopro quente na pele, quero pedir um gesto especial. Se inscreva no canal, deixe seu comentário compartilhando o que esse desabafo mexeu com você e não esqueça de deixar seu like para fortalecer essa corrente de luz e acolhimento. Todo mês tem sorteio para quem mais interage, e é essa participação que faz essa família crescer e se manter firme. Valeu demais por estar aqui, por escutar essa história com o coração aberto. Gratidão imensa, mas a jornada não acabou. Se
Quiser ouvir o que aconteceu depois, como enfrentamos o fogo da verdade e as consequências que vieram. Só dizer que eu tô aqui, pronta para seguir contando essa estrada torta e iluminada pela resistência. Proibido e o necessário me enterrava viva entre sentimentos que nem mesmo eu sabia explicar direito. Era um jogo perigoso de desejos incontidos, olhares furtivos, toques que falavam muito mais do que podiam dizer. Eu sentia o corpo em chamas, a alma em pedaços, vivendo de momentos roubados dentro da própria casa onde cresci. A força do que sentíamos crescia a cada dia, trazendo uma mistura de prazer e tormento que me fazia duvidar da razão e enlouquecer de vontade. Mateus era o homem que me fazia sentir aquela força toda, e ao mesmo tempo, o rapaz que sabia quando recuar para não colocar tudo a perder. E eu era aquela menina que lutava contra o mundo, contra a promessa sagrada que fizera, contra o olhar carinhoso e puro do noivo, que ainda esperava por mim do jeito que a mãe desejava. Mas o corpo já não me obedecia mais. Ele me chamava para quebrar todas as regras, para descobrir essa mulher que nascia no fundo do meu peito, moldada por toques e suspiros que se tornavam cada vez mais difíceis de esconder. As noites começaram a virar eternas batalhas entre sentir o amor verdadeiro que eu devia ter e sucumbir ao desejo selvagem que Mateus despertava em mim. Era um conflito brutal, de sentir culpa demais para suportar e prazer suficiente para não querer parar. Cada toque era uma promessa, cada olhar uma chama, cada palavra sussurrada um convite para mais. Mesmo assim, tinha dias em que a realidade batia na porta com força, me lembrando do mundo fora daquele quarto, daquele segredo escondido. O noivo, com seus planos, sua pureza esperada, sua fé inabalável, continuava a me mandar mensagens de carinho, sem saber que eu já não era mais a menina que ele imaginava. Eu me sentia esmagada por uma mentira que só crescia e ameaçava explodir. Numa dessas tardes, enquanto a casa fervia com a expectativa das festas, Mateus duvidou do que eu sentia. Me desafiou com a voz cheia de segundas intenções e olhos que falavam tudo. Ele me perguntou, baixinho e provocante, se eu ia mesmo me casar, se aquela promessa era real, ou se eu já havia me entregado de vez ao que ele me mostrava. Eu mal consegui responder. O coração era um tambor batendo forte demais, e a voz sumiu no silêncio pesado daquele momento. Foi assim que o furacão começou a tomar conta de vez da minha vida. Não dava mais para fingir que a menina certinha estava lá intacta. Eu estava me transformando, entre medo e desejo, certeza e dúvida, numa mulher que sabia o que queria, mesmo que o caminho para chegar até lá fosse um fio tenso de emoções perigosas. Mas sabe o que me dava força? A certeza de que, mesmo no meio do inferno que eu vivia, havia uma parte da minha alma que queria ser feliz, que queria viver o amor real, o amor que pode queimar sem destruir, que pode curar sem machucar. E naquela entrega perigosa, eu buscava meu poder, minha verdade, meu direito de existir mesmo que fosse com as chagas que o mundo tenta esconder. Eu sei que essa história não é fácil, que toca em feridas profundas, que mexe com conceitos que a gente leva a vida inteira para construir. Mas ela é minha verdade e talvez sua também. Se você que está aí ouvindo até aqui sentiu essa conversa como uma luz, clareando seus próprios caminhos difíceis, eu peço que apoie esse canal com um clique no Valeu Demais. Esse gesto simples fortalece essa corrente que quer acolher, despertar e curar tantas almas que também estão no limite, como você e eu. Valeu demais por estar aqui, por abrir seu coração para essa história. E a batalha segue. Vou contar como a gente foi lidando com tudo que veio depois, com o peso do segredo, com a culpa que apertava e com o amor que resistia. Como Mateus e eu enfrentamos as sombras que ameaçavam nos engolir e como, no meio da tempestade, conseguimos encontrar um jeito de sobreviver. Se você quer continuar caminhando comigo nessa história que arde e toca na alma, fica aí que eu já volto para contar a parte que ainda está por vir, cheia de desafios, lágrimas e coragem. Era um segredo pesado demais para carregar. Mas por mais que sentíssemos esse peso, a força que nos prendia um ao outro
não diminuía. Ao contrário, parecia ficar mais forte a cada olhar, a cada toque. Era difícil olhar no espelho e ver aquela menina que um dia pensei ser, a que prometeu ser pura e perfeita. Agora, minha imagem refletia uma mulher dividida, amarrada com fios invisíveis, com marcas que só o coração e corpo sabiam contar. A relação com o noivo ficou mais distante, mais cheia de mentiras não ditas. Eu sentia o olhar dele, a esperança da família toda, e me afogava no silêncio que eu mesma criava para esconder uma verdade que já estava mais do que clara para mim. Às vezes, chegava até a me sentir sufocada pela própria casa, pelo ar pesado das expectativas e julgamentos que ainda pairavam sobre nós. Eu sabia que se essa história viesse à tona, tudo desmoronaria em instantes. O nome que eu devia carregar com orgulho se tornaria motivo de vergonha, e a confiança que meus pais tinham em mim seria quebrada em pedaços tão pequenos que jamais poderiam ser remontados. Mas como fugir do que eu já estava presa? Como negar o fogo que queimava dentro do peito? Mateus, por sua vez, não aliviava a pressão. Ele fazia questão de lembrar, com aquele olhar firme e voz rouca, que eu não podia mais voltar atrás. Não tem mais volta, dizia ele, como um lamento que ecoava também no meu peito. Mas apesar da dor e do medo, eu não queria voltar ao passado, aquele passado de promessas vazias, de medo constante e de uma pureza que já não me servia. Eu queria o presente, intenso, áspero, selvagem, mesmo sabendo que era proibido, mesmo sabendo que era perigoso. E foi nesse momento que percebemos a verdadeira dimensão do que estávamos vivendo. Não era somente uma questão de prazer ou desejo. Era uma escolha que mexia com tudo, com a moral, a família, o futuro, a própria identidade. O nosso amor havia se tornado uma faca de dois gumes que cortava e, ao mesmo tempo, curava. Uma contradição que eu não conseguia resolver sozinha. O convívio ficou ainda mais complicado, porque a rotina real continuava, com festas, planejamentos e o olhar atento da família toda. Eu tinha que agir como se nada tivesse mudado, segurar o sorriso, esconder a verdade, e isso me roubava tanta energia que o corpo doía. Mateus parecia entender o peso que eu carregava, mas ao mesmo tempo não queria perder o que sentíamos. Era aquela luta constante de equilíbrio instável, cheia de momentos explosivos e de silêncios longos demais. Num desses dias, quando a tensão parecia quase insuportável, Mateus me tomou nos braços, olhou fixamente para os meus olhos e disse, com uma sinceridade doída: "Você merece mais do que essa vida que te dão, mais do que essas mentiras. Você merece um amor que não te segure, mas que te liberte." Essas palavras foram como uma chave virando na porta do meu coração, abrindo uma esperança que eu mal sabia que ainda podia existir. Foi aí que percebi que, apesar de tudo, eu precisava lutar por mim mesma, por uma verdade que fosse minha, por um caminho que pudesse me trazer paz e liberdade. E por mais que a estrada fosse tortuosa, cheia de espinhos, eu estava disposta a enfrentar o que viesse, porque a vida não podia ser só medo, culpa e silêncio. Se você que está aí, me acompanhando nesta história, já sentiu que às vezes a vida é essa confusão louca de sentir medo e coragem ao mesmo tempo, eu quero te dizer que você não está sozinho. Aqui, essa família que a gente cria com palavras acolhe todo mundo que carrega seus próprios segredos e garra para seguir adiante. Mas antes de seguir com a última parte dessa história que não deixa ninguém parado, eu queria te pedir um favorzão. Se essa história te tocou de algum jeito, se você sentiu o coração bater mais forte ou aquela vontade de deixar um recado, clique no "Valeu demais". Seu apoio é o combustível que mantém esse canal aceso, que permite que histórias como a minha cheguem a quem precisa ouvir. Sem você, essa missão não segue, e eu sou imensamente grata pelo seu carinho e presença aqui. Agora, segura firme que no trecho final eu vou contar como essa menina do sertão, dividida entre o sonho e o desejo, enfrentou o mundo e o que encontrou pelo caminho. Quer ver como termina essa história? Vem comigo até o fim. Desfecho simples ou doce. Foi um incêndio em que caímos, nos queimando, aprendendo, perdendo e ganhando na mesma proporção.
Depois de tantos dias divididos entre a promessa, o segredo e o desejo, tive que encarar a verdade nua e crua. Não dava mais para fugir do que eu era e do que sentia. A máscara tinha caído, e o que restava era enfrentar o mundo com a alma exposta, com a coragem que só quem foi atravessado pelo fogo sabe ter. Mateus e eu chegamos num momento de escolha, de decisão, que mudaria nossas vidas para sempre. Sabíamos que o que tínhamos não era aceito pela sociedade, nem perdoado pelos dogmas que carregávamos, mas a grande verdade é que o amor, mesmo aquele que nasce das trevas, tem uma força imensa e que transforma tudo ao redor. Decidimos então que não podíamos mais viver na sombra do medo e do segredo. Tínhamos que encarar o que nos unia e o que nos separava com honestidade, mesmo que isso custasse muito. A briga interna era constante. A culpa batia forte como um trovão. As lembranças da infância e dos sonhos perdidos atormentavam as noites, e o medo das consequências fazia o corpo gelar. Mas a vontade de ser verdadeira comigo mesma, de ser livre pela primeira vez, era mais forte do que todas as barreiras. Foi uma batalha dura, cheia de lágrimas, gritos e silêncio, mas que me mostrou que a graça da vida está em aceitar as imperfeições e lutar pelo que o coração diz ser certo. A família, claro, não aceitou facilmente. O choque, a dor, a decepção foram inevitáveis. Cada conversa era um peso, cada olhar uma acusação silenciosa. Mas mesmo no meio do choque, eu percebi algo que me deu forças. O amor verdadeiro não se mede pelo passado, mas pela coragem de quem está disposto a reconstruir o futuro. E foi isso que eu quis: reconquistar meu pedaço de paz, reconstruir minha identidade em cima da sinceridade e do respeito. O noivo, que um dia fora símbolo de toda a pureza que eu devia carregar, virou parte dessa história também. A parte que ensina sobre perdão, sobre deixar ir e sobre seguir com dignidade os caminhos que a gente escolhe para si mesmo. Ele entendeu, ou pelo menos tentou, e isso me mostrou que a vida é feita de encontros e desencontros que juntos constroem o que somos. E agora, olhando para trás, para aquele turbilhão que a gente encara como impossível, vejo que a luz que a gente procura não está na perfeição, nem na aprovação, mas na aceitação profunda do que a gente é verdadeiramente. Apesar de tudo, eu aprendi a me amar, a me respeitar e a manter acesa a chama da esperança, mesmo diante do maior dos segredos. Se você chegou até aqui, ouvindo essa história, sentindo essa conversa quente que atravessa a alma, eu quero agradecer demais a sua presença. É para você, que enfrenta suas próprias batalhas, que eu compartilho essas palavras. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez você pensar e refletir, se trouxe um suspiro de alívio ou até uma nova coragem, faça um gesto de carinho clicando no "Valeu demais" aí embaixo. Seu apoio é o combustível que faz esse espaço ser um porto seguro para tantas pessoas que precisam de acolhimento e força. E por fim, se quiser deixar seu testemunho, contar suas próprias histórias, seus aprendizados ou até as dores que carrega, fala com a gente nos comentários. Essa comunidade que a gente cria aqui vive da troca e do afeto verdadeiro. Quero ouvir você, quero que a gente caminhe junto, que cresça e se fortaleça nos limites e nas conquistas da vida. Muito, muito obrigado por caminhar comigo e por deixar essa história crescer e atingir corações. Que a gente continue cultivando a luz onde a gente menos espera, até nas sombras mais densas. Até a próxima conversa, com amor e esperança.